Sem Papas na Língua, com o professor Dionísio da Silva. Acompanhe também o podcast Comportare, feito para mudar. Dionísio da Silva conversa com Maria Carlotto. Novos episódios toda quinta-feira. Hoje, quinta-feira, tenho nem roupa para isso. É dia de Sem Papas na Língua com ele, o professor para chamar de nosso Dionísio da Silva, que nos brinda com um pagodinho. Aí a gente vai deixar nesse friozinho, cobertor de orelha, professor. Mas é o seguinte, cobertor de orelha, cobertor... Por que não é de ouvido? Professor, afinal, por que é cobertor de orelha? E de onde vem essa história de orelha? Bom dia, professor. Bom dia, Vinícius. Bom dia, Ágata. Bom dia, professor. Bom dia, Zé do Zap. Bom dia, professor. E bom dia, sobretudo, aos nossos ouvintes. Olha, a orelha foi um tema tão desagradável ao lado da semana que eu tentei achar uma coisa menos pesada, né? Mas é bom saber que esse cobertor de orelha tem uma sutileza amorosa, quer dizer que você está dormindo no frio, mas em boa companhia, com um cobertor de orelha. Quer dizer que aquele cobertor que está ao seu lado tem orelha. Mas, Vinícius, sim, orelha, a gente ficou de orelha em pé, né? Porque nesses noticiários todos da semana, enquanto um burro falava, o outro não abaixava a orelha, levantava o fuzil, né? E foi aquela sucessão que nos Estados Unidos não é tão estranho assim atirar no presidente. De todo modo, eu queria aproveitar para dizer assim, como essas palavras entram no dia a dia e a gente diz assim, eu sei de orelha. Como orelha tem tantos significados, né? E veio para o português do latim e mudou esse ao inicial, porque em latim é auris. Tanto que a gente tem audiência, não é? A audiência é aquilo que estão ouvindo. E orelha pegou esse O e não esse A do auris. Quando você vai fazer um exame, não faz um exame no ouvido, não faz um exame orelhular, faz auricular, não é? A gente diz que tem a testemunha ocular da história, tem também a testemunha auricular, que é de ouvido. E, enfim, dá uma ideia da formação da língua portuguesa, que é o povo quem faz. Os gramáticos, às vezes, complicam um pouco a vida do povo, porque depois o povo vai para a escola e daí ninguém diz por que ele diz orelha e audiência, não é? E a gente fala, outra expressão que eu lembrei agora, a gente fala, tá com ouvido tuberculoso. Não é, professor? Sim, essa expressão é muito comum, né? Mais sensível, não é? É um ouvido mais sensível, não é? É porque esse foi o mito que se criou, a lenda, né? Porque a tuberculose era tão grave na família que eles passavam a cochichar da pessoa que estava suspeita de ter tuberculose. E ela ficava desconfiada. E aprimorava, não está com ouvido de tuberculoso. Por quê? Porque eu estava falando dele, não aperfeiçoa nada. Eu perguntei a médicos, né? Porque eu também conhecia a expressão, disse que não. E daí fui ver, então por que criou? Eu tinha certeza que era por causa disso, alguma coisa relacionada. Mas, Ágata, isso é elementar, minha cara Watson. Aliás, professor, de onde vem essa frase? Elementar, meu caro Watson? Pois é, que o autor nunca escreveu. Vinícius trouxe super bem lembrado o elementar, meu caro Watson, não está nos livros do Conan Doyle, né, que criou o personagem Sherlock Holmes. Aliás, eu adoro quando o escritor não é lembrado, mas lembra o personagem, né? Se você perguntar quem criou Sherlock Holmes, vai ser uma pergunta difícil em qualquer prova, né? Mas se você perguntar assim, ele escreveu esta frase, para isso tem que ter lido. E nenhum livro diz. O que aconteceu foi o seguinte, foi o efeito do rádio, do cinema, da mídia. Fizeram adaptações para o rádio, para o cinema, e o roteirista colocou elementar, meu caro Watson. O Sherlock Holmes conclui sempre a sua conversa com o Watson, que é o colega dele, né? Professor, que coisa curiosa. Já que a gente estava falando sobre literatura, sim, tem um dos livros mais lidos da história da humanidade, que é o Conde Drácula. E ele foi escrito
na virada do século XIX para o século XX e inspirado numa figura, Ágata, que eu pesquisei e fui até a Romênia contar essa história, que foi o Vlad Dracul, que foi um herói da Romênia do século XIII, e ele era conhecido como Vlad o Empalador. Ele usava técnicas de empalamento das coisas mais brutais da humanidade para defender um território que hoje é a Romênia, à época não se chamava de Romênia. Era Transilvânia. Exatamente. É um pedaço da Nada Romênia. com da Silva, hein? Não, professor, de forma alguma. E é um dos livros mais lidos da história, que é o Conde Drácula, inspirado num cara que não foi vampiro, mas que foi mais truculento do que o personagem da literatura, professor. Muito mais truculento, realmente. Eu me lembro dessa sua matéria, dona Maria, não te conheci recentemente. E a Romênia era, então, quando você fez a matéria, era socialista. Já tinha caído o muro, tudo. Já tinha passado por transformações. É. E em romeno, eles chamam de Vlad Tzepes. Tzepes, essa palavra em romeno significa empalador. E ele é tido não como alguém do mal na história, mas como um grande herói. É passado para as crianças que ele usava essas técnicas porque tinha um exército diminuto numa região que era controlada por exércitos muito maiores. O exército russo, o exército otomano e o Império Romano, que tinham como passagem um território que hoje é conhecido como Romênia. Então, dona Lei, eu fico pensando que hoje a literatura de terror, os filmes de terror, séries de terror estão muito em moda, né? Eu acho que será que essas pessoas estão voltando aos clássicos de terror que tiveram essa demanda muito grande em cinema? Ainda tem, né? Eu acho que nas tardes as séries de terror ainda tem grande demanda. Enfim, o terror é uma coisa curiosa, para eu não ficar longe dos meus domínios, é que o embaixador Jerônimo Moscardo, que coordena esse programa aí na Praia do Leme, o Filosofia na Praia, aos sábados, quinzenalmente, ele foi embaixador lá na Romênia e ele ficou impressionado com a semelhança do romeno com o português. Sim. Porque são neolatinas, mas de todas as neolatinas, a mais parecida conosco, com o português, é o romeno. Eu pensei que eu fosse compreender alguma coisa, pesquei algumas palavras, mas há uma semelhança, não há dúvida, mas não dá para entender muito não, professor. Não dá. Sabe por quê? É mais ou menos o que acontece conosco e os hispanohablantes aqui da América Latina. Nós os entendemos perfeitamente, mas deles a nós não, né? E parece que o romeno com o português também dá isso. Muito bem, professor. A notícia boa é que semana que vem tem mais. Ou então... De repente? De repente, Ágata, querida, um beijo para ti, um abraço ao dono lá, ao Zé do Zap aqui, dos nossos domínios latifundiários, como sempre. Estou à beira de invadir um deles, né? E quero desejar a nossos ouvintes também uma boa semana e muito obrigado pela audiência. Obrigado, Beijo, professor. professor.